vez estou aqui para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Louvado seja Deus por esta oportunidade que o Senhor tem nos dado todos os dias da nossa vida. Convido você para nós lermos a Bíblia Sagrada no livro de Gênesis, capítulo de número 1 e o versículo de número 27. Depois o capítulo de número 2 e o versículo de número 7. Quero falar sobre a criação do homem neste momento, né? Louvado seja Deus. Mas antes de nós fazermos essa leitura, eu convido você para se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aí o seu like. E não se esqueça de compartilhar com os seus amigos e também nos seguir ali na página no Instagram. Que Deus o abençoe. Diz assim a palavra do Senhor. Livro de Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 27, diz a palavra do Senhor. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todo o sempre. Eu glorifico a Deus por esta oportunidade. Gênesis capítulo de número 2, versículo 7, diz a palavra do Senhor. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Louvado seja Deus. Neste momento, eu quero falar sobre a criação do homem, a qual Deus criou com o poder das suas mãos, com o poder da sua palavra, com o poder da Trindade Santa do Senhor. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vamos ver que no capítulo 1 de Gênesis, versículo de número 27, a palavra do Senhor vai nos dizer, criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, para a Bíblia Sagrada, a Bíblia vai nos mostrar o potencial do nosso Deus, vai nos mostrar o poder do nosso Deus. O homem foi criado com 3 partes: corpo, alma e espírito. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vamos ver que o homem ele foi criado corpo, alma e espírito. E é neste momento que eu quero falar sobre esses 3 pontos importantes da vida do ser humano, da vida do homem, da vida da mulher, a qual o Senhor os criou. O homem, né, foi criado com 3 partes: corpo, alma e espírito. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo seja conservados íntegros, irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 23. Então, nós vamos olhar para a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor vai nos dizer que o nosso corpo tem que estar conservado, né, na presença de Deus. Porque Paulo ele vai nos falar que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vamos ver corpo. Primeiro, quando nós olhamos, nós vamos para o livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7, que eu quero deixar você bem a parte da palavra do Senhor, a qual nós vimos que no capítulo 1 e o versículo 27, você vai ver que Deus criou. Mas quando nós vamos para o capítulo de número 2 e o versículo 7, nós vamos ver que Deus formou, né? Vemos que primeiro Deus formou o corpo do homem do pó da terra. Então você vai ver que Deus primeiro, no capítulo 1, versículo 27, Deus criou. No capítulo 2, versículo 7, Deus formou o homem do pó da terra. O Deus formou o corpo do homem do pó da terra. Então você vai ver que Deus usou uma matéria-prima para Deus formar o corpo humano, porque foi o primeiro que Deus criou, foi o corpo. Deus criou o corpo do pó da terra.
Em seguida, soprou neste corpo fôlego de vida, que se tornou o espírito humano. Quando o espírito entrou no homem, a alma foi formada e ele passou a ser alma vivente. Então eu quero falar desses 3 pontos principais de importância na vida do homem, e dizer para o homem que se acha, e dizer para a mulher que se acha, que se não for a misericórdia de Deus, você não é nada, porque a própria palavra do Senhor vai nos dizer: sem mim nada podeis fazer. É a palavra do Senhor que nos mostra, é a palavra do Senhor que nos fala. Então, primeiro Deus criou o corpo. Quando Deus cria o corpo, quando Deus forma o corpo do pó da terra, Deus ele vai soprar na narina do homem. Quando Deus ele vai soprar na narina do homem, aí a palavra do Senhor vai dizer que o Espírito entra no homem e o homem passa a ser alma vivente. Quando nós olhamos, o que é corpo? Corpo é a parte física que pode ver e tocar as coisas materiais. A Bíblia diz que o corpo do homem foi formado para ser habitação do Espírito Santo e deve ser usado para glorificar a Deus. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo de Deus? Paulo vai nos dizer e nos mostrar. Então você vai ver que esta em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque foste comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 ao versículo de número 20. Então, o seu corpo, o meu corpo, o nosso corpo, o corpo humano, fora feita para ser habitação, para ser morada do Espírito Santo de Deus, para ser habitação de Deus. Então a primeira parte do ser humano, que é chamado corpo, ele foi formado do pó da terra, mas este corpo, ele recebe algo tão especial, que ele passa a ser uma alma vivente. Aleluia. Então você vai ver, o corpo é a parte física que pode ver e tocar as coisas materiais. Agora nós vamos falar da alma. A alma, assim como o homem possui um corpo visível e um espírito invisível, entre os dois, intermediando-os, está a alma. Ela possui a capacidade de pensar e considerar, decidir, julgar, recusar ou escolher, e ainda governar os prazeres e emoções do homem. Livro de Jó, capítulo 12, versículo de número 10. A função da alma. Cada um tem a sua função. O corpo físico, que pode ver e tocar as coisas materiais. A alma, ela já tem a sua responsabilidade, e dentro de um corpo, é um corpo visível, aleluia, é um espírito invisível. Entre os dois, intermediando, essa estará a alma do homem, a qual Deus colocou. Ela possui a capacidade de quê? De pensar, de considerar, decidir, julgar, recusar ou escolher, e ainda governar os prazeres e emoções do homem. Então eu falo da terceira parte do homem, que é o espírito, porque a palavra do Senhor vai dizer que nós somos tricotomia, chamado, né? Então nós vamos ver, tricô quer dizer 3 partes. Então o espírito é a parte mais profunda de todo ser do homem, e serve para receber e contatar Deus. Zacarias diz, capítulo 12, versículo 1, diz que Deus estendeu os céus, fundou a terra
e formou o espírito do homem dentro dele. A terra, os céus são para a terra é para os homens, e o homem possui um espírito para Deus. Assim o homem é o centro da criação de Deus, e o centro do homem é o seu espírito. Louvado seja Deus. Então você vai ver corpo, alma e espírito. 3. Corpo, alma e espírito. Cada um tem a sua função, cada um tem a sua responsabilidade. Louvado seja Deus, né? Então Zacarias vai dizer o que? Diz que Deus estendeu os céus, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele, né? Os céus são para a terra é para o homem, e o homem possui um espírito para Deus. Assim o homem é o centro da criação de Deus, e o centro do homem é o seu espírito. Nos que diz a respeito a Deus, se não houvesse espírito no homem, este seria uma casca vazia, né? Se não houvesse um homem na terra, esta seria vazia. E no que diz a respeito ao homem, os céus se tornariam sem sentido. Portanto, os céus servem à a terra serve ao homem, e o homem possui um espírito para servir a Deus. Jó capítulo 32, versículo 8. Então a palavra do Senhor, ela é bem clara para as nossas mentes, para nós entendermos o potencial da criação de Deus, o poder de Deus, porque Deus, quando Ele cria todas as coisas, com o seu poder, com o poder da sua palavra, você vai ver que Deus vai dizer, haja, e foi acontecendo. Mas quando foi para formar o homem, para criar o homem, Deus disse, façamos o homem, conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Então você vai ver, aí nós vamos ver dentro da Bíblia Sagrada, que primeiro Deus, você vai ver o versículo do capítulo 1, versículo 27, dizendo Deus criou, né? E no capítulo 2, versículo 7, Deus formou. Que primeiro Deus criou o homem, a sua imagem, conforme a sua semelhança. Primeiro Deus criou, depois Deus agora vai formar o homem. Aleluia, o homem entender. Para você que me ouve nesse momento, entender que sem Deus você não é nada. Trazendo para o lado teológico, você vai ver, né? Para um lado espiritual, você vai ver que o homem foi criado do pó da terra. Mas antes disso, Deus tinha criado o homem. Aleluia. Antes de Deus formar o homem do pó da terra, você vai ver que Deus já tinha criado o homem na sua inteligência, no seu poder, na sua maneira de pensar, na sua maneira de agir. Aí Deus agora vai formar o homem do pó da terra, e Deus vai colocar dentro do homem agora, Deus vai soprar o fôlego de vida, e Deus soprando o fôlego de vida agora vai se tornar alma vivente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esta é a palavra que Deus colocara no meu coração, e eu trago ao seu ouvido, e do seu ouvido ela possa descer ao seu coração, e você se alimentar desta palavra. E ficando por aqui, eu agradeço ao Senhor Jesus Cristo, agradeço a você que emprestaram os seus ouvidos para ouvir esta palavra nesse momento. Que Deus te abençoe, fica com Deus, e que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja reinando sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família, e que Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Shalom.